Aleluia. Eu estou muito feliz com Jesus, porque Ele é bom e dura para sempre a sua bondade, dura para sempre o seu poder, a sua misericórdia, dura para sempre. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11, eu vou ser sucinto no que vou falar. É um texto bastante conhecido de todos nós e eu estava essa semana meditando sobre isso e dá muito trabalho para a gente elaborar uma mensagem, dá muito trabalho, porque a gente tem que orar, tem que ler, tem que pesquisar, tem que estudar, tem que gastar horas, tempos, às vezes dias, semanas, às vezes meses, para entender uma revelação que Deus colocou no seu coração e você não consegue, no momento, desvendar aquele mistério. Mas o tempo vai passando e você vai lendo, e lendo de novo, e lendo outra vez, e mais uma vez, não é assim, pastor Teixeira? E outra vez, e mais uma, até começar a ficar claro. Quando começa a ficar claro, a gente vem e fala para vocês. E aí depois, no nosso meio, alguém tira dessa mensagem outra mensagem, mais outra mensagem, mais outra mensagem. A minha mente vai abrindo aqui enquanto eu vou falando e nós vamos entendendo melhor a palavra de Deus. Capítulo 11 do Evangelho de Mateus, o verso de número 25 a seguir. Mas eu vou trabalhar o verso 28 e 29. Diz assim a palavra de Deus. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O verso 28 diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Eu peguei daqui parte para o tema desta mensagem que diz: vinde. E do verso 29 diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vinde. Tomai e aprendei, é o tema da mensagem de hoje. Vinde, tomai e aprendei. Quando tem algum celular que está fazendo uma gracinha aí, está um barulho que não é do céu. Quando Jesus está trazendo esta mensagem, ele é abordado no começo do capítulo por alguns discípulos de João. E eles começam a indagar Jesus e perguntam para ele: olha, o senhor é aquele que havia de vir ou nós temos que esperar outro? Jesus então responde para eles de uma forma bem interessante e inteligente e diz assim: ide, anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, o coxo anda, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado aquele que não escandalizar em mim. E aí Jesus então manda que os discípulos de João voltem para ele e diz: está se cumprindo aquilo que os profetas disseram em relação a ele. Está se cumprindo aquilo que os profetas disseram em relação a mim. Se você abrir a sua Bíblia em Isaías,
no capítulo 29, o verso 18, vamos até lá para a gente ver. Isaías 29, 18. Maíra, você consegue aí? Está na ponta da agulha? Isaías 29 e o verso 18. Era um sinal de quem era o Filho de Deus, de quem seria o Filho de Deus. Um sinal de que apontava ao Messias. E aí lá em João, lá em Isaías, ele escreve e diz, quem achou aí pode ler. Quem achou pode ler. Naquele dia, os surdos ouvirão. Um verso antes, coloca um verso antes desse, Maili. Porventura não se converterá o Líbano em um breve momento, em um campo fértil, e o campo fértil não se reputará por um bosque? E agora o 18. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro. E dentre a escuridão, dentre as trevas, as verão os cegos, os olhos do cego. Segue, os olhos do cego. Os mansos terão regozijo, sobre regozijo no Senhor. A necessidade e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Ele está dizendo assim, vai chegar um dia que o Messias vai vir, mas o Messias vai ser aquele que vai abrir os olhos do cego, vai fazer os coxos andarem, vai fazer os mortos ressuscitarem. Ele tinha que cumprir todos os milagres que estavam escritos aqui no Antigo Testamento. Jesus tinha que cumprir todos esses requisitos. Ou seja, o Filho de Deus, aquele quem se julgasse o Filho de Deus, teria que cumprir todos esses requisitos de curar os cegos, de ressuscitar os mortos, de fazer os coxos andarem, de fazer os surdos ouvirem. Ele tinha que ter tudo isso. E agora vem Jesus fazendo os seus milagres, e João pergunta, será que é ele mesmo, ou nós temos que esperar outro? Aí Jesus diz para os discípulos de João, vai, diga para ele que aquilo que vocês estão vendo e aquilo que vocês ouviram, os surdos, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Vai, diz a João. Ele está dizendo, eu sou aquele a quem os profetas profetizaram, aqui se cumpriu. Eu sou aquele a quem haveria de vir. Eu sou aquele quem os homens estão esperando. Eu sou aquele que vai trazer a salvação para a humanidade. Eu sou a promessa de Deus aos homens. Eu sou a luz do mundo para os homens. Eu sou a redenção para os homens. Eu sou o ressuscitador dos mortos. E aí, os meninos de João vão embora e certamente eles dizem para João, olha, o que nós vimos é coisa grandiosa. O que nós vimos, mas Jesus não viu aquela situação como que João fosse um fraco. Não, porque mais para frente, nesse mesmo texto, Jesus dá um testemunho de João e diz assim, homem nascido de mulher, não existe ninguém maior do que João. É o maior de todos. Nascido de mulher, abaixo de Jesus é João. E aí Jesus continua. Mas ele está falando isso para um povo religioso. Um povo que sabia da verdade do Pentateuco, conhecia e seguia a doutrina de Moisés. Eles viviam em um mundo religioso sagrado, que era até exagerado na sua religiosidade, mas não na crença, na religiosidade. E eles eram muito envolvidos com aquele mundo religioso, mas eles tinham uma diferente ordem. Eles diziam, olha para Moisés,
Moisés é a lei, Moisés ditou a lei, Moisés ensinou a lei, Moisés escreveu a lei. Olha para Moisés. Moisés fez isso, Moisés aquilo, Moisés deixou desse jeito, Moisés deixou daquele jeito. Se nós não cumprirmos os mandamentos de Moisés, nós não vamos ver o reino dos céus. Mas Jesus veio para mudar essa ordem. Ele está olhando para os religiosos da época e está dizendo: vocês estão perdendo, porque o reino de Deus já chegou no meio de vocês. O reino de Deus já está aqui. O reino de Deus sou eu sou o reino, eu sou a porta do reino, e vocês precisam sentir no coração isso. E ele estava tentando colocar no coração daquelas pessoas, ensinar na mente delas para descer ao coração, porque enquanto está na cabeça pode voar, pode viajar, pode não existir daqui a um tempo, mas quando desce para o coração não sai mais. Muitas pessoas tinham se convertido, muitas pessoas criam que Jesus era o Filho de Deus, e muitas multidões acompanhavam Jesus crendo que ele era o Filho de Deus, mas também tinha diversas outras multidões que não podia tolerar esta palavra, não podia tolerar essa ideia de que Jesus, o filho de José e de Maria, o carpinteiro de Nazaré, era o Salvador do mundo, era aquele que fosse remir o homem dos seus pecados. Eles não podiam conceber a ideia de entender isso. Mas Jesus veio para mudar tudo isso. E em meio àquela religiosidade toda, dos homens direcionando tudo a Moisés para a lei, Jesus veio para modificar isso, trazer mais peso na lei, mas também veio para aliviar o fardo da lei. Ele olha e diz assim, depois que ele fala com os fariseus que ele estava pregando, depois que ele dá uma chateada nas cidades que ele passou e realizou grandes milagres, mas eles não entenderam, não aceitaram e mesmo assim não creram no Cristo, no Filho de Deus. Jesus, depois disso tudo, ele no versículo 8, ele diz assim, graças te dou, no versículo 25, graças te dou, ó Pai, que o Senhor ocultou estas coisas tão grandes dos sábios e entendidos. Eles não podem entender isso, mas o Senhor revelou para aqueles pequenos, para os humildes, para aqueles que querem receber no coração. Quando ele diz para os humildes, para os pequeninos, ele não está dizendo em questão financeira, posição social, mas ele está dizendo para aquele que tem humildade suficiente para aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele está dizendo para aqueles que têm a humildade de receber e entender que Cristo é o seu Salvador. Naquela época eles não podiam entender isso, naquela época eles não aceitavam essa ideia. Eles eram Moisés, Abraão, eles eram filhos de Abraão e seguiam a lei de Moisés. Eles estavam naquela dureza da religiosidade do Pentateuco e da lei, mas Jesus veio para falar, eu sou aquele que pode te dar descanso, eu sou aquele que pode mudar a sua vida, eu sou aquele que pode te dar paz, eu sou aquele que pode te levantar desse lodo, eu sou aquele que pode tirar você desta prisão, eu sou aquele que pode mudar as circunstâncias da sua vida. Aleluia, aleluia. No verso 28, Jesus disse, vinde a mim, venham a mim, venham a mim. E pensando nisso, eu paro um pouco aqui para pensar com você. Quem além de Jesus poderia dizer esta palavra? Quem além de Jesus poderia expressar um sentimento tão grandioso e gracioso de amor e compaixão por alguém, dizendo, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele dá a certeza de que vai acontecer. Eu vos aliviarei. Eu penso que nesta nossa geração, na geração que passou, nas outras e outras, séculos, milênios passados, nós não vamos encontrar outra pessoa que tenha condição de dizer, está com problema? Vem para mim.
Está com dificuldade, João Batista? Vem a mim. O fardo está pesado? Vem a mim. Jesus assume a situação até as últimas circunstâncias e diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados. Ele não foca um grupinho. Ele não separa um povo. Ele não separa uma elite ou um grupo de plebeus. Não. Ele generaliza o seu convite e diz: vinde a mim, todos. E todos aqui está incluído tudo também. Porque todos têm problemas. Todos andam cansados. Todos um dia têm uma opressão. Sufocados dos encargos da vida. Sufocado das dificuldades da vida. Sufocado dos momentos de grande aflição da vida. Um dia você sobrecarrega e você não tem onde descarregar esta sobrecarga. E aí entram as doenças originais, que depressão, psicossomáticas, doenças que são psicológicas, que agride o corpo humano, agride a nossa mente. E aí nós vamos para o psicólogo. Aí o psicólogo diz: olha, eu não posso te atender, você vai ter que procurar um psiquiatra. Aí o psiquiatra olha para a situação e diz assim: olha, eu vou te dar uma receita. Hospital... Como chama aquele hospital? Hã? Não, mas de psiquiatra. Hospital psiquiátrico. É a patologia. Hospital psiquiátrico. Eu não posso resolver. Aí o cara vai para o hospital psiquiátrico, porque ele teve uma sobrecarga, não teve onde deixar, porque ele não confiou em Jesus, nunca quis saber de Jesus. Aí ele chega naquele hospital psiquiátrico, remédio. Não tem o que fazer. Se não for Jesus, é remédio. Aí ele toma os remedião dele, uns comprimidão desse tamanho assim, de dia e de noite, vive dopado. Aí ele anda nos corredores. Parecendo um zumbizão. Porque não teve em quem lançar o peso da vida. Porque quis fazer tudo sozinho, sem olhar para Jesus e dizer: Jesus, eu tenho a humildade de chegar no Senhor, que é o dono da minha vida, e dizer para o Senhor que eu não estou aguentando mais. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu faço isso? Quando eu olho para esse texto e vejo Jesus dizendo: vinde, e eu penso assim: já pensou se você fosse Jesus? Se coloca no lugar de Jesus. Humano, você é humano, você não é Jesus, mas você fazendo o papel dele. Primeira coisa que você ia fazer para ajudar alguém, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Nós vamos fazer aqui uma análise construtiva disso tudo. Quero fazer algumas considerações com você em relação a essa disponibilidade de sermos aquele que pode servir. Primeiro, para a gente servir alguém, nós vamos ter que disponibilizar recurso. E aí nós vamos fazer um estudo, né? E ver assim: bom, eu tenho tanto, eu vou poder fazer só até tanto. Aí a gente tem um limite. Mas nós temos que fazer uma avaliação. Você vai avaliar os seus próprios recursos, você vai considerar o tempo que você vai gastar, você vai avaliar quanta energia você vai gastar nessa ajuda, nesse estender as mãos. Você vai fazer algumas avaliações financeiras, principalmente. Você vai olhar para você e dizer: bom, eu estou bem, mas se eu me dispor de tanto, eu vou precisar lá na frente, então eu vou... Ixi, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E para mim dizer que eu não posso? Para mim dizer que eu não vou ter condição de ajudar ele? Bom, mas eu vou pedir para ele buscar ajuda em fulano, porque o fulano tem dinheiro. De repente fulano pode ajudar ele. Não é assim que nós vamos ajudar alguém? Nós temos limites. Braz, se eu olhar, eu estou em desespero e eu preciso hoje de um dinheiro que você tem.
Mas é tudo que você tem, está lá guardadinho no Banco de Portugal. Está lá guardadinho, que agora você é internacional. Está guardadinho, é tudo que você tem. Eu digo, Braz, eu estou numa situação, velho, que não sei o que vou fazer. Está difícil a coisa, e se eu não fizer isso até depois de amanhã, eu não sei o que vai ser. Você tem coragem de dar tudo que você tem no banco para mim? Sem nenhuma garantia? Nenhum de vocês. Dinheiro igual... É Marcos, né? Marcelo, meu Jesus, ajuda aqui. Barbinha, saxofone. O Sérgio. Dinheiro igual o Sérgio, ninguém tem aqui nessa igreja. E eu chegar nele e falar, Sérgio, eu preciso de tanto, você pode me ajudar? Ele vai ver que vai chegar assim, 1/3 do máximo que ele tem. Aí ele vai falar, não posso, pastor. Infelizmente, rapaz, eu estou duro. Não é assim? Depois, nós vamos fazer uma análise de saúde. Primeiro eu vou cuidar da minha saúde, depois eu vou ver o que eu posso fazer para o fulano. Pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, mas você vai ver primeiro a sua necessidade. Depois você vai ver a do outro, do próximo. Se você não estiver bem, meu amado, muito difícil você vai poder ajudar alguém. Você vai dizer, rapaz, eu até que queria te ajudar, mas estou com um problema de saúde, estou tomando um remedinho de manhã e outra tarde. Mas o remedinho ele pode levar, ele pode carregar na bolsa. Mas eu estou tomando um remedinho de manhã, outra tarde, eu não posso te ajudar lá, ficar naquele hospital com a sua esposa ou com você. Eu não tenho condição e tal, e não sei o que, isso e aquilo. A gente sempre vai ter as desculpas. Você vai ter que estabelecer um limite. Bom, eu posso ajudar até tanto. É a nossa realidade, não dá para a gente fugir disso. Eu não estou falando isso aqui como que se eu não fizesse isso. É óbvio que se eu tiver que ajudar alguém, eu vou ter que ver a minha condição. Se eu tenho condição, eu tenho um limite para isso. Todos nós somos assim. Isso é humano, é inteligente também. Não estou dizendo que você está errado em fazer uma análise antes de tomar uma situação, tomar uma atitude dentro de uma situação. Porque de repente você toma uma atitude insana e vai participar da mesma prova que o irmão está participando. Toma uma atitude insana, sem pensar, e de qualquer maneira você faz, sendo o bonzinho da igreja, ou da sua casa, ou da corte, e aí de repente você se encontra em uma situação que você não consegue nem pegar uma bicicleta de Uber. Você não consegue comer uma latinha de sardinha no final do mês. Porque você cometeu uma loucura e agora está passando por necessidade, dificuldade. Alguém precisa te ajudar. Dá para entender o que eu estou falando? Isso é a parte humana. Isso é o que nós vamos fazer sempre. Isso é que eu, Risque, Reginaldo, Teixeira, Sérgio, Daniel, qualquer um de nós, Ricardo, qualquer um de nós vamos pensar e vamos agir dessa forma. É coerente, é humano, inteligente, é racional. Mas Jesus, independentemente de qualquer circunstância, independentemente de qualquer situação, independentemente de qualquer momento, eu posso te ajudar, mas de madrugada, irmão, não liga para mim não, que só Jesus. Eu posso te ajudar, mas não pede dinheiro porque eu não tenho. Eu posso te ajudar, mas eu estou ruim de saúde, eu não vou ter condição de fazer muita coisa. Mas Jesus, irmão, não mede essas circunstâncias que a gente mede, circunstâncias humanas. Ele vê alguém trôpego, cambaleando no hálito da bebida, da cachaça. Ele vê alguém trôpego, cambaleando na alucinação dos envenenamentos que existem por aí, das drogas.
Ele vê alguém insanamente perturbado, vivendo uma vida desvairada e louca, mas Jesus olha para esta pessoa e diz: vinde a mim, sem preocupação se ele vai ter problema com isso, com esta pessoa, ou com o futuro dela ou não. Deus não quer nem saber, Ele quer que você vá a Ele, venha a mim, vinde a mim, é o que Ele está dizendo nesta noite. Tem problema aí? Venha a mim, porque vai ter descanso para você. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Principalmente, você quer alívio na vida? Pastor, eu sou crente há 30 anos. Sou crente há 40 anos. Mas tem gente que é crente há 50 anos. Tem de vez em quando um cansaçozinho, uma sobrecargazinha. Tem, por muitos anos, momentos de grandes aflições. E não sabe o que fazer porque fica procurando solução em lugares errados. Quando a coisa aperta, corre no profeta. Fiquei sabendo que tem um profeta aqui que o cara é bom. Ele fala, escreve. Eu creio. Mas você tem que fazer a sua parte. Porque Jesus pode falar com você. Hoje, Jesus falou comigo hoje. Eu estava lendo a Bíblia. De repente eu tive uma visão que não vou expor para os irmãos. Eu tive uma visão lendo a Bíblia. Fechei a Bíblia e disse, Jesus, dá livramento. Me dá livramento. Que o teu nome seja glorificado. E que, se for um vento, que passe rápido, mas o teu nome seja glorificado. Às vezes Deus está te mostrando alguma coisa e você não está vendo nada, não sente nada, porque você não foi a Jesus. Se você for a Ele, Ele vai te mostrar. Se você for a Ele, Ele vai saber que você está cansado de lutar, remar contra a maré. Ele vai saber que você está cansado da vida que você está vivendo. Ele vai saber. Ele vai saber da vida que você tem vivido, que não tem sido tão fácil. É um desafio que você já pensou até em desistir algumas vezes da própria vida. Mas Jesus vai saber de tudo isso aí. Ele sabe como lidar com esta situação. E sabe o que Ele faz? Vem a mim, vem a mim, vem a mim. Ele está nos convidando para chegar a Ele. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, longe do mundo nós estaremos. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, longe dos problemas pesados nós estaremos. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, longe do inferno nós estaremos. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais inteligência nós teremos. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, longe das preocupações e problemas nós estaremos. Porque Jesus dá alívio ao cansado. Jesus dá descanso ao cansado. Vinde a mim. Ele pode dizer com maestria, vinde a mim. E pode ir, irmão, do jeito que você está, com a carga que você tem, com a situação que você vive, pode ir a Jesus, ou pode vir a Jesus. Os fariseus diziam, vá Moisés, mas Jesus dizia, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos. Segundo lugar, nós precisamos entender que nós temos que aprender. Nós temos que tomar. E nós temos que vir a Jesus. Vamos pela ordem agora. Venham, tomem e aprendam. Quando nós chegamos a Jesus,
nós encontramos no dia da nossa salvação, nós encontramos com a coisa mais gloriosa da vida. É quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, e ele diz assim: olha, vocês não têm que se gloriar só com o gozo da salvação, a entrada bonita do condomínio dos crentes. Vocês não têm que se gloriar só com esta coisa de estar vendo tudo bonito, porque quando a gente se converte, a gente sente o fogo do Espírito Santo, a unção de Deus na vida, o gozo da salvação na alma. Quando a gente se converte, a gente chega no culto, o primeiro culto da nossa vida, tudo é para você. O culto é direcionado, você recebe como um imã o hino que canta, a palavra que fala, quem ora, a oração que alguém ora, fala com você, o hino que canta, fala com você. Alguém apresentou o irmão aqui, Danúzio, olha aqui, o nome lindo, que nome mais lindo do mundo, tudo é alegria para você. Gozo da salvação. Paulo escreve, você não tem que estar contente só com isso aí. Abre lá, capítulo 5 de Romanos. Você não tem que estar feliz só porque encontrou a salvação em Cristo Jesus. Você tem que se gloriar também nas tribulações. Porque para o novo convertido, tudo é lindo, tudo é gozo, tudo é bonito, tudo é santo, tudo é maravilhoso. Mas ele não consegue entender que existem desafios no meio dos crentes que são os mesmos que existem lá fora. Talvez com a carga mais pesada agora. Porque há uma responsabilidade espiritual. Paulo diz, sendo, pois, justificados pela fé, alcançando a salvação em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O cara que tem paz com Deus, ele está bem com a vida. Canta o parabéns para você, ele sente gozo na alma. Canta, alma cansada, nananana, espera em Deus, que Ele vem. Que hino mais lindo do mundo que cantou hoje, não é assim? É o gozo da salvação. Aí no segundo, na sequência aí, ele diz assim, pelo que também temos entrada pela fé a esta graça, a salvação, na qual estamos firmes, nós não vamos desfalecer, nós vamos permanecer na graça que é Jesus Cristo, que foi revelada em Cristo Jesus, esta graça de Deus que foi revelada em Cristo. Nós vamos permanecer nela, mas nós temos que nos gloriar também, não só na esperança da glória de Deus, ou seja, no gozo da salvação, e um dia encontrar com Cristo nas nuvens. O verso 2, mas nós temos que nos gloriar também nas tribulações. Nós temos que nos gloriar nas tribulações. Eu vou fazer uma pergunta, eu gostaria que você levantasse a mão para responder para mim. Quantos aqui olharam para a prova difícil da vida e disseram, Deus, glória a Deus por esta tribulação na minha vida? Quantos? Levante a mão aí. Quem já deu graças a Deus? Que tribulação abençoada que eu estou vivendo. Quantos? A gente só quer coisa boa, né? Só o filé do Espírito. A gente só quer o filé do Espírito. Não liga para essa fala minha, não. Eu estou tentando dar clareza ao seu irmão aqui. A gente só quer o bom da coisa. Mas quando a palavra de Deus revela para a gente que nós temos que nos gloriar nas tribulações, é olhar para ela e dizer assim, essa tribulação aqui é ruim, mas ela é boa. Essa tribulação, passar por ela é pesado, mas ela é vitoriosa. Passar por essa tribulação é difícil. Amarga minha alma. Mas ela vai me colocar num lugar maior, melhor, mais alto. Porque os caminhos de Deus são assim, mais altos que os seus caminhos.
Quando você pensa que está perdendo com Deus, com Cristo, você está conquistando um espaço melhor. Você está ampliando a sua tenda, o terreno que você vai construir, a casa que Ele quer que você construa. Eu estou dizendo de casa espiritual. Quando você sofre com Cristo aqui, você está passando um momento de ter prazer com Ele na eternidade. E um momento com Ele na eternidade não se compara a um minuto de tribulação desta terra. Tanto que ele escreve e diz: as momentâneas, leves e momentâneas tribulação não se compara com o peso da glória que há de ter, que havemos de ter. Vou terminar meu raciocínio. Ninguém quer olhar para a tribulação e falar assim: essa é da hora. A gente diz que a tribulação é do diabo. O irmão que estou passando não é de Deus, não. Esse negócio que eu estou passando não é de Deus. Gente, o filho ficou doente, o outro está com febre, o outro quebrou a perna, o outro entrou debaixo do ônibus com a bicicleta, o outro. Não aconteceu nada, só deu um arranhão na cabeça, fez 3 cirurgias, mas está tudo bem. O desespero entra no coração da gente. Como que a gente pode olhar para uma tribulação e falar assim: ai, que tribulação abençoada? A gente ora, entra numa campanha de oração, pede oração no círculo de oração da vila, não sei de onde, da igreja do Ipiranga, da igreja do Madureira. Onde tiver círculo de oração e culto de libertação, a gente vai pedir oração, porque quer passar essa tribulação logo. Desfrute dela, irmão. Desfrute de monte. Cada minuto desta tribulação que você está vivendo, desfrute dela. Porque quando você desfrutar tudo, acabou. Mas enquanto você reluta, você vai ter mais um dia, mais outro dia, você relutou, mais outro dia, mais outro dia. Mas quando você desfruta dela no todo, geral, completo, ela vai passar, e quando você estiver na bênção, você vai falar assim: gente, eu passei um momento tão difícil, mas olha o que Deus fez comigo. Você não vai nem lembrar daquela prova, não vai nem daquela coisa ruim, daquele momento, você não vai lembrar mais disso, passou, foi embora. Você estará na bênção de Deus, nadando de braçada nela. Jesus disse: vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo. Você, para vir a Jesus, você vem. Mas você é obrigado a tomar o jugo de Jesus. É condicional. Natural que seja condicional. Ele não pede uma garantia. Ele dá a confiança dele de graça para você. Ele não precisa de um fiador. Ele já pagou a sua dívida na cruz do Calvário. A cédula de dívida que você tinha na cruz do Calvário foi pago. O sangue dele já pagou. E agora você olhou para ele e disse: o Senhor é o meu Redentor. E agora eu quero viver uma vida contigo. As coisas vão começar a mudar. Mas você tem que ir a ele e tomar. Tomai sobre vós o meu jugo. Você sabe o que é jugo? O pastor Teixeira falou esses dias aqui do boi Roque. Jericó, como chama o boi? Como chama o boi lá do senhor lá? Não o boi, como chama o boi? Trigueiro. Ficou na minha cabeça o nome do trigueiro. Se eu tiver um boi um dia, eu vou chamar ele de trigueiro. Trigueiro é por causa do trigo, né? Bastante trigo. Não é de intriga, não. E aí, quando Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, é o que a gente não quer. Principalmente a nossa geração. Por que a gente quer um peso sobre as costas? Ficar preso em alguma coisa que eu quero ter é liberdade. Para que eu vou me amarrar em alguém que, poxa, para viver uma vida monótona, pôr uma Bíblia debaixo do braço, vestir uma roupa bonita, ir para a igreja, dar uns terra, dar uns glória lá, e pai, voltar para casa de boa, e viver.
que nós não queremos é tomar o jugo. Nós queremos ir a Jesus, mas quando tem que tomar o jugo, a gente quer deixar de lado. Porque existe a grande responsabilidade de servir a Jesus, mas dentro deste padrão. Tomai sobre vós o meu jugo. Se você for a Jesus e não tomar o jugo de Jesus, não dá para você andar com Ele. Não dá para você andar com Ele. Jugo é uma canga. Canga é aquilo que fica no pescoço de um boi ou dois bois, para carregar um arado, para ele ser guiado, conduzido. Não é assim? Ele é controlado por aquilo. Geralmente, quando o trabalho é muito pesado, se coloca 2 bois na canga. E eles precisam ser da mesma estatura, de tamanhos iguais. Porque se for um mais baixo e o outro mais alto, o mais alto se lasca, porque o peso fica nas costas dele. E se for um que não tem experiência, ou os 2 que têm muita experiência, um vai querer para um lado e outro para o outro, porque tem muita experiência. Tem que ser um boi velho e um boi novo, mas do mesmo tamanho, da mesma estatura. Porque o boi velho tem a experiência e o boi novo tem a força, ele arrasta. E o boi velho dirige para cá, para lá, para cá, para lá. Canga, jugo. Mas a canga de Jesus não é assim. Ele te dá liberdade. Ele não obriga a pôr. Ele não te obriga a pôr. Você põe se quiser. Você toma se quiser. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. E o jugo de Jesus é leve. Porque o jugo de Jesus traz a paz que nós procuramos. O jugo de Jesus traz a consciência que nós precisamos ter. O jugo de Jesus automaticamente diminui o fardo. O jugo de Jesus nos dá a orientação de onde devemos ir, o que fazer. O jugo de Jesus te deixa leve. O jugo de Jesus te orienta, por aí você não pode, por aqui você pode. Isso você não pode falar, isso você deve falar. Isso, aonde você está indo, você não pode ir. O jugo de Jesus é leve, mas tem muitos de nós que sentimos isso, porque temos o temor da palavra de Deus. Nós sentimos, mas nós vamos de teimoso e ficamos lá. E o Espírito dizendo: está certo, você aí onde está, o que você está fazendo está certo. E você diz: não, aqui é de boa, tranquilo. Mas a sua consciência está no que você aprendeu, no que a sua mãe ensinou, no que o seu pai ensinou, o seu pastor ensinou. Você leu na Bíblia, a sua consciência está lá. Você talvez, não é o caso de ninguém aqui, mas de repente alguém que está me assistindo está num baseado muito louco, ou está num cachimbinho muito louco, ou está injetando na veia loucamente, mas só que na sua consciência você diz assim: isso aqui é errado, isso aqui vai me matar, isso aqui me leva à morte. É a consciência. O jugo de Jesus é leve, é lá no fundinho, você sente que precisa mudar, mas a sua carne é mais forte. Você diz: não, eu vou manter, eu vou aguentar, daqui 3 dias eu paro, daqui 1 semana eu paro, semana que vem eu não volto a fazer mais isso. Mas está lá você de novo, porque Jesus não te obriga, Ele faz com que você abra o coração para que Ele entra. Ele não arrebenta a porta do seu coração, Ele bate. Eis que estou à porta e bato, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Oh, aleluia! Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo de Jesus é leve, irmão. Está aqui, ó. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma.
E assim vai. O jugo de Jesus é bom. O jugo de Jesus te indica o caminho. O jugo de Jesus faz você ir onde você nunca pisou. O jugo de Jesus faz você chegar onde você nunca chegou pelas suas próprias forças. É leve. Tome esse jugo. Pastor, eu sou crente há 50 anos, meu. Você vem falar isso para mim? É a palavra de Deus para a sua vida. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomar o jugo de Jesus é obedecer às suas regras, ditames, sua lei. É fazer o que é não fazer o que você faz. É não mentir como você mentia. É não roubar o outro como você rouba. Pastor, misericórdia, sou crente. Quando você empresta dinheiro e não paga, já com consciência que você não vai pagar, não tem outro nome. Quando você compra e não paga, você está lesando alguém. O jugo de Jesus te ensina isso. Quando você não vem para a escola dominical para aprender mais, você fica mais solto e não recebe o que o jugo te dá. A experiência da caminhada com Ele. Quando se coloca um jugo, quando se coloca uma canga, você vai acompanhando alguém que sabe, alguém que tem experiência. Jesus é quem coloca a canga. É Ele quem coloca o jugo. E o jugo está aqui. Ele diz, não faça isso, faça aquilo. Não faça isso, não faça assim, faça assim. Não minta, não engane. Mas quantos de nós que somos crentes só de crente? Não entendeu? Crente só de crente. Você é crente? Sou. Só isso. Mas no seu trabalho, o seu testemunho não é de crente. Por isso Deus está dizendo, tomai sobre vós. Na sua escola, o seu testemunho não é de crente, é igual de qualquer um deles lá, menos de crente. Nos seus negócios, você engana como que se qualquer mundano você fosse, e você não é. Sabe aqueles vendedores de carro que não tem, graças a Deus que não tem, porque eu vou falar, né? Aqueles vendedores de carro que pinta o carro, bate uma massa lá e lixa bem. Rapaz, esse carro não tem um retoque. Motor dele, bota um óleo grosso. Motor dele está perfeito, zerado. Você compra, o motor funde. O carro que não tinha um retoque tem massa dessa grossura na porta, na frente, na lateral. Aí você vai no funileiro, o funileiro diz, esse carro aqui é todo batido. Mas você vendeu como se fosse zerado. É um exemplo, mas Jesus está dizendo, tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. Aí depois que ele diz isso, eu vou encerrar aqui, senão nós vamos mais longe. Depois que ele diz isso, ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou o quê? Que sou o quê? Eu queria parar um pouco aqui e tentar contextualizar esse aprendizado nosso. Quando Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde, é que ele tem condição e capacidade de nos ensinar com mansidão. Mas muitas vezes nós não conseguimos aprender. Porque nós não tomamos plenamente o jugo. Automaticamente nós não conseguimos aprender. Porque só se aprende se você tomar o jugo.
Só se aprende se você tomar o jugo de Jesus. Aí você vai aprender. Não dá para você pular etapas. É sequencial. Você vai a Ele, você toma o jugo e aí você aprende com Ele. E aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, é exatamente olhar para Ele e tentar ser igual a Ele. Se eu perguntar aqui, existe alguém manso de coração aqui? Eu sei que existe. Por exemplo, você olha para mim e você vê que eu tenho cara de, puxa, manso. Não é? Não é, Roseli? Sou manso. Olha, minha cara diz quem eu sou. Não é, Evelyn? Não é bem? Manso e humilde. A humildade, a Bíblia diz que a humildade precede a honra. E muitas vezes nós não conseguimos ser humilde de coração. E nem manso de coração. Nós somos mansos de aparência. Obrigado, pastor. Aparentemente nós parecemos essa belezura, né, Carla? Eu acho que você é mansa. Seu rosto singelo traz uma mansidão. O Gerê é manso, tranquilo, suave. Você não tem cara de manso não, negão. O Davis não tem cara de manso nem aqui, nem lá em Jatobá. A gente vê. Mas isso é aparência. Aparência. O que Jesus está dizendo e apontando para a gente é ser manso e humilde de coração. É aqui que fica um problema sério. Porque quando envolve o coração, precisa da sinceridade. Sinceridade. Porque o coração aponta no rosto o que você sente. A Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto, deixa o rosto bonito. É por isso que você vê isso aqui sempre. Porque eu tenho um coração alegre. Mesmo que você não acredita nisso, a Beth acredita. E eu acredito também, porque beleza é questão de fé. Se você tem fé que é bonito, você é bonito. Pronto, acabou. O que Jesus está dizendo é que nós temos que ser manso e humilde na sinceridade. Não é só aqui na igreja, não. Lá em casa não é bater o pé para a esposa e fazer ela chorar. Lá em casa não é você apontar o pau de macarrão para o seu marido e falar, sai daqui da minha cozinha agora, porque senão arrebenta a sua cabeça. Não. Ser manso e humilde de coração é quando a sua criança está fazendo arte também. É quando os problemas da vida envolvem você numa situação tão lastimável que você não tem saída e a irritação vem em você, mas se você deixar a irritação brotar de dentro de você, você vai fazer produzir a ira. E na ira você peca. E aí você não consegue ter mansidão de coração. Porque o coração é a fonte, é uma fonte, e nesta fonte não pode ter duas águas, uma doce e uma amarga. Uma fonte produz só uma água, só um tipo de água. Ou ela é doce ou ela é amarga, salgada. Você tem que produzir coisas boas na sua vida, pelo amor de Deus. Você tem que ser manso e humilde, é de coração, não é só de rostinho bonito, não. Treinar, exercita isso. A próxima discussão em casa, exercita a mansidão. Quando você entrar com o pé sujo de
de pedreiro, de barro, e ela tiver limpa a casa, e ela brigar com você, não, olha para ela, estou cansado, que não sei o quê. Não, olha para ela e diz, meu bem, me desculpa, dá o pano aqui que eu vou arrumar, eu vou consertar isso que eu fiz. Vai embora daqui, você não sabe arrumar nada. Dá graças a Deus, ser manso. É assim que tem que fazer, treinar. Essas coisas são de praticar, irmão. Santidade, amor, mansidão. Mas tem gente que diz assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Sai para lá, ignorante. Eu sou desse jeito, ninguém me muda, você é ignorante. Você precisa ser mudado e moldado ao caráter de Cristo. Cristo jamais faria algumas coisas que você faz. Cristo jamais daria legalidade para o diabo um dia apontar o dedo no seu nariz e dizer, você está fora, rapaz, quem é você? Não, Cristo é santo, e se você imitar Ele, se você ser parecido com Ele, se você tomar o jugo dEle e aprender dEle, que Ele é manso e humilde de coração, você vai ter uma bênção na vida para o resto da sua história. Que o Espírito Santo possa continuar falando ao seu coração. Que esta palavra possa encontrar guarida dentro de você. E de verdade, que nós possamos ser humilde e manso. De coração. Carinha mansa, carinha bonita, carinha meiga, não quer dizer o que está lá dentro. Não quer dizer o que está lá dentro. Sabe que a vida da gente é uma vida de muitas surpresas. E muitas vezes nós vivemos uma vida dissoluta, sem encarar a própria realidade bíblica que nós somos confrontados todos os dias. E aí nós entramos em problemas que não devia, porque nós vivemos uma vida desvairada, sem controle. Entramos em situações que não precisávamos estar, porque decidimos, escolhemos aquilo. Nós não tomamos o jugo de Jesus porque nós julgamos que é um peso para a gente. Se você entendesse o mundo espiritual quando você está em Cristo, se você entendesse a dimensão disso, como é maravilhosa, você jamais aceitaria viver o que você tem vivido, crente normal. Crente normal. Quando a gente exercita bastante a fé e a santificação, eu me lembro que uma vez eu estava orando muito, jejuando muito, orando muito, e muito mesmo. Houve uma época que eu deixava a Evelyn na escola, ela entrava às 7 da manhã, e eu deixava ela na escola e ia para a igreja orar. Eu e o meu pastor, muitas vezes, e nós ficávamos das 7 horas da manhã até a hora de eu buscar a Evelyn na escola, meio-dia e pouquinho. E todos os dias nesse embalo, orando. Você vai ficando tão perto de Deus. Então, eu estou falando de experiência própria, vivida, eu vivi isso. Você vai ficando tão perto de Deus, pastor Teixeira, acho que o senhor já viveu isso também, vocês, que esse mundo aqui não te faz a menor diferença. É nojento. Essa é a palavra. Eu ouvi as pessoas conversando, eu entendi as intenções do coração, porque você tem discernimento do Espírito Santo. Eu entendia discernimento, eu discernia a intenção daqueles corações, e eu ficava com nojo daquelas tipo de conversa, interesses, negócios. Estar perto de Deus é o maior prazer que a alma do homem pode ter nesta terra.
Quando você vai a Jesus, porque Ele diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos. Ele garante para você o alívio. Ele garante, porque quando você vai a Ele, você vive a vida que Ele vive, você vive a vida dEle. É por isso que Paulo diz assim: a vida que vivo, não vivo mais eu vivo na fé do Filho de Deus. A vida que vivo não é minha mais, mas eu vivo nele, o meu viver é Cristo. É como que se fosse um imã que te puxa para as coisas santas, a presença de Deus. É como que se fosse um imã que te arrasta para as coisas certas da vida. A presença de Deus é maravilhosa. Ele está dizendo: vinde a mim, aprende, tome o jugo e aprende, porque você vai viver uma vida boa, regalada e abençoada em Cristo Jesus. Vamos orar, vamos de pé. Não sei onde você se encontra na vida hoje, mas o dia que Jesus disse: vinde a mim todos vós, Ele estava dizendo para todos que estavam ali, de uma forma genérica. Ele dizia: vinde a mim. Ele não estava importando se era alguns dos discípulos, se era alguns daqueles fariseus, se era toda a multidão que estava envolvida com ele. Ele não quis saber, mas ele diz: vinde a mim. E ele continua dizendo através do Espírito Santo: venham, tenha experiência com ele, A nossa vida é feita sobre decisões. E o que nós decidimos hoje determina o nosso futuro. Pastor, isso é coisa de... Não. O que você decidir agora pode determinar o teu futuro. Você pode decidir hoje viver uma vida com Cristo sagrada, santa, dedicada. Ou você pode decidir viver uma vida com Cristo como você está, sem nenhuma experiência com Ele. Do jeito que está vindo, vai. Você pode decidir assim também. Não tem nenhum problema. Mas eu gostaria de convidar algumas pessoas que querem decidir mudança, principalmente você que não conhece Jesus, que não é crente, que não é evangélico. O Espírito Santo de Deus está dizendo: vinde a mim. Vinde a mim, não é eu, não sou eu. Pastor Lailson, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o único nesta vida, Ele é o único nesta terra, Ele é o único neste mundo, neste universo, que pode dizer: vem a mim, seja qual for o seu problema, eu vou resolver. Seja qual for o seu cansaço, eu vou te dar descanso. Seja qual for o sobrepeso que está sobre a sua vida, eu vou te aliviar. Venha. Tem alguém que não é evangélico e quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador? Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Tem? Jesus está dizendo: vinde a mim. Vem mais uma vez, Marcos. Vem, pode vir. Venha. Vem aqui na frente, Marcos. Nós vamos orar por você mais uma vez. Eu quero convidar você que está afastado dos caminhos do Senhor. E Ele está dizendo: vinde a mim, todos vós. Vinde a mim. Agora eu quero convidar você que quer uma mudança na sua vida, que não quer mais viver o que você está vivendo. Você precisa chegar perto de Jesus, se aproximar mais dele, para que ele entre dentro de você e você viva a vida dele. Eu quero te convidar. Eu quero que a igreja feche os olhos. Você que esta palavra tocou no seu coração, venha à frente, nós vamos orar juntos.
Vem à frente, nós vamos orar junto. Você que quer uma mudança na sua vida. Você que quer descanso desse cansaço. Você que quer um alívio sobre esse sobrepeso que está na sua vida. Vem à frente, eu quero orar por você.